Seja bem-vindo ao primeiro episódio do WikiTalk, um novo quadro aqui no canal, onde vamos conversar com especialistas em otorrinolaringologia e fonoaudiologia. Eu sou o Dr. Fausto Nakanakari, fundador e coordenador do Instituto Wiki Saúde. Hoje, nós estamos aqui com o Dr. Daniel Vasconcelos. Agradeço muito a tua presença aqui. Eu que agradeço. E o Dr. Daniel, ele é da Anestesia Integra e ele que participa das minhas cirurgias. Muito bem-vindo. Obrigado, Fausto. Obrigado. E a gente já vai começar alguns temas que a gente selecionou aqui, mas a primeira pergunta foi feita por um seguidor. Então, a primeira pergunta é: o que é anestesia na otorrinolaringologia e qual é o seu objetivo? Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar um pouco de anestesia, né, principalmente em otorrino. Um tema muito recorrente, né, e é uma área que a gente atua bastante lá na Integra. A otorrino é uma especialidade clínica e cirúrgica e tem uma parte cirúrgica muito importante, né? Então, qualquer profissional que atua dentro de um centro cirúrgico vai ter contato com o anestesista. Então, a anestesia dentro da otorrino, a gente considera uma especialidade extremamente parceira e fundamental para fazer as coisas darem certo, né? Como toda especialidade cirúrgica que é. Então, nosso papel ali é fazer os procedimentos, tornarem eles cada vez mais seguros, tranquilos para os pacientes, né? E, obviamente, respeitando aqueles princípios de anestesia que a gente usa para todas as especialidades. Então, controle de dor, né? O paciente não tem que estar inconsciente, né? Não ter lembranças nem uma experiência ruim daquele momento. É fazer com que ele passe por aquele momento de estresse, né? Um momento cirúrgico é um momento de estresse, de uma maneira tranquila, pacífica, segura, e sempre respeitando aqueles princípios de conforto, analgesia, né, e humanidade também, fazer aquilo, né, o paciente está num momento de fragilidade muitas vezes, a gente precisa entender aquilo, e não simplesmente ir lá e fazer anestesia como as pessoas fazem, né, acho que a gente tem que tratar aquela pessoa como outra pessoa, entender ali as dores, as demandas, né, e poder supri-las da melhor maneira possível. Daniel, a próxima questão é como é que a gente prepara o nosso paciente para a cirurgia e, consequentemente, para a anestesia? Bom, o sucesso do procedimento, da cirurgia, passa muito pelo preparo pré-operatório, né? Então, tem toda a parte que é feita no consultório, então exames pré-operatórios, avaliações de especialistas quando for o caso, né? O paciente às vezes precisa passar num cardiologista, num pneumologista, enfim, num psiquiatra para ajustar alguma medicação. Tudo isso é muito importante para que ele chegue no dia da cirurgia o mais preparado possível, né? Então, a gente quer prever e evitar intercorrências, e tudo que for evitável a gente quer saber no pré-operatório. Para isso, a gente pode aliar uma outra coisa que é uma consulta pré-anestésica, né? Alguns casos, a gente, principalmente os casos de pacientes que têm alguma comorbidade ou que tenham uma demanda mais especial, mais específica, a gente gosta de entrar em contato antes, né? Seja por teleconsulta, né? Seja por uma consulta presencial, para entender melhor o caso, né? Entender as nuances, explicar para o paciente como vai ser feita a anestesia, né? Quais são os riscos, quais são as técnicas que vão ser utilizadas. Isso faz o paciente chegar no dia da cirurgia menos ansioso, né, mais ciente do que vai acontecer. A informação ali é tudo, né? O paciente chega bem informado. Você deve ver no consultório, né? Os pacientes te perguntam um monte de coisa e quanto mais você fala para eles, mais eles entendem sobre a própria situação, né? É chato aquele paciente que chega aqui, né, não te pergunta nada, não faz nada. Às vezes você deixa de falar alguma coisa e aí ele fica com mais medo, né? Então, isso a gente entende que tem que ser o oposto, né? Então, a gente tem que questionar o paciente, dar o máximo de informações para ele chegar lá mais tranquilo. E se a gente vê na prática que o paciente chega lá mais tranquilo, né? Inclusive, né? Imagino que tem muita gente aqui que tem filho que está passando por consulta, né? Avaliação no otorrino, não sei se meu filho vai ter que operar, tudo mais. Aí é um outro preparo também, que é o preparo da família, né? Não é só o preparo do paciente. Sim, então, a gente trabalha muito nesses dois lados, né? Preparar a família e o paciente para chegar no dia da cirurgia o mais informado possível, né? E de preferência até conhecendo já quem vai ser seu anestesista, né? É legal você chegar lá e ver um rosto conhecido, né? Perfeito. Eu queria deixar essa pergunta para depois, mas aproveitar o teu gancho aí de paciente pediátrico, as crianças, né? Como é que você encara os familiares? Porque normalmente a ansiedade são dos pais, né? Claro. Eu entendo isso, eu também sou pai, eu tenho um filho de 5 anos, então já passou por um procedimento cirúrgico também. Não é uma situação fácil, né? Então você fica nervoso, né? Mesmo a gente sendo da área, sendo médico, me coloco no lugar dessas famílias aí. Entendo que é uma demanda importante. A gente sempre faz um contato
pré-cirúrgico, né? No mundo ideal, né? A gente sempre gosta de fazer um contato pré-cirúrgico com a mãe e com o pai daquela criança. A criança em si, a gente também não acha que a criança não sabe o que está acontecendo, não adianta falar nada antes para ela. A gente acha que é o contrário, na verdade. Quanto mais eu falo para ela, e mesmo que ela não seja muito pequenininha ou não entenda direito o que está acontecendo, né? Dela ter visto um rosto conhecido antes, né? Ter visto aquela pessoa, né? A gente explicar com palavras simples o que vai acontecer. Olha, vai dormir, olha, vai ter uma máscara no rosto, eventualmente vai doer alguma coisa, eu não sei se é o caso, entendeu? Mas quando a gente gosta de falar antes também, né? Para a criança já ir se preparando, né? Por mais que ela não entenda exatamente o que vai ser feito, ela chega melhor lá no dia da cirurgia. A gente vê isso todo dia, né? Quando a mãe e o pai estão ansiosos, a criança fica ansiosa também, né? Então se a gente consegue também tirar a ansiedade do pai e da mãe um pouco, pelo menos, com a conversa, a criança também chega mais tranquila no hospital, né? Só lembrando aqui que na maioria dos hospitais, ou nos grandes hospitais, melhor dizendo, quando a gente tem uma cirurgia com uma criança, muitos hospitais aqui em São Paulo, eles permitem que um dos responsáveis, eles entrem junto com a criança para não dar aquela impressão de que a criança está sendo abandonada dentro do centro cirúrgico com várias pessoas desconhecidas, usando máscara, usando touca. Então isso já faz com que a criança ela tenha um acolhimento muito maior nos hospitais daqui de São Paulo. A gente já tem coragem isso, na verdade, né? Exato. Às vezes o pai e a mãe, não sei se eu quero ir, fala, não, vai lá com a gente, entra na sala de cirurgia, fica do lado dela lá, porque isso é muito importante, né? E alguns pais ainda têm uma certa resistência, sim, né? Principalmente do sexo masculino. Sim, sim, a gente vê que as mães são bem corajosas, viu? Então, papai aí, ó, você precisa também encarar esses desafios aí. Quando foi com meu filho foi difícil, mas eu tive que ir lá, não teve jeito. Sem dúvida, sem dúvida. E falando sobre as cirurgias pediátricas aí, tá. Uma cirurgia que costuma dar bastante preocupação aí em relação a essa faixa etária é a cirurgia de amígdala, que normalmente é uma cirurgia que depois a gente vai entrar um pouco mais de detalhes nesse tema de dor no pós-operatório, mas o preparo de uma criança para uma cirurgia como essa. A cirurgia de amígdala é talvez a cirurgia mais feita nas crianças, né, dentro da otorrino. E o paciente que tem a hipertrofia de amígdala, né, é um paciente que não tem só isso, né, normalmente. Um paciente que já vem de um histórico de doenças respiratórias, né, às vezes pode ter um histórico de chiador, asma, né, bronquite, enfim, doenças pulmonares. Como a gente sempre faz anestesia geral nesses casos, né, a criança não tem colaboração para fazer sedação ou para fazer nada diferente disso. Ou a gente faz com a criança acordada, ou a gente faz com a criança anestesiada, anestesia geral. A anestesia geral envolve uma manipulação da via aérea. O que é isso? É você manter a oxigenação da criança, colocar um dispositivo, né, ou um dispositivo pela boca, ou um tubo traqueal mesmo, que vai lá dentro do pulmão, né? Mexer na via aérea de uma criança que tem um histórico de doença pulmonar é algo sensível, é no mínimo delicado. Porque na maioria dos casos não acontece nada, mas a gente sabe que essas crianças respondem muito fortemente a esses estímulos. E quando eu falo resposta, é uma resposta ruim, de broncoconstrição, né? Então reações alérgicas, reações que vão prejudicar a ventilação, a troca de oxigênio ali no pulmão, né? Então a gente já entra preparado para tudo isso. Então às vezes medica a criança, né, no pré-operatório, às vezes deixa um corticoide, né, deixa um broncodilatador. No dia também a gente ausculta a criança, vê como é que está o pulmão, para se preparar para uma eventual intercorrência desse tipo, que não é infrequente, não suspende a cirurgia, mas é algo que, dependendo do grau, às vezes a gente tem que parar, falar, olha, talvez não seja o melhor dia para operar, né, vamos adiar a cirurgia e tal. Então esse é um grande desafio para a gente, no ponto de vista da anestesia nas cirurgias de amígdala. E o próximo desafio, além do pré que eu já falei, é o pós. A gente vai falar bastante de analgesia no pós-operatório, mas as crianças têm uma coisa boa e uma coisa ruim. A boa é que criança lida com dor muito melhor que a gente, né? Sem dúvida. Eles às vezes estão com dor, mas estão brincando, querem fazer as coisas, né? A gente, principalmente os homens, já ficam deitados no sofá, ninguém quer levantar, quer fazer nada. Então, nesse ponto, as crianças têm uma vantagem. A desvantagem é que elas têm uma compreensão pior sobre as coisas. Elas não sabem, às vezes, de falar o que está acontecendo, né? Ou se está doendo, se não está, a gente fica meio sem saber. Então, o pós-operatório da cirurgia de amígdala tem um período muito difícil, que são os primeiros dias, talvez as primeiras 48 horas ali. A criança come menos, tem que comer só coisas geladas, né? Coisas que você orienta os seus pacientes. E depois o negócio meio que vai, né? Meio que deslancha, e aí ter coisa de uma semana, assim, a gente já vê a criança já praticamente igual ao pré-operatório, né? Então, vão ter dias difíceis, os primeiros. A gente orienta as medicações, para dar remédio, a gente acha que a criança tem que estar bem medicada, mas a mensagem vai passar, vai melhorar,
e a vantagem para essas crianças é absurda, né? Uma criança que está precisando de uma cirurgia de amígdala, ela come melhor, ela cresce, ela se desenvolve, né? Então, a gente não deixaria de fazer a cirurgia por causa disso. Você tocou num tema legal aí. E quando a criança está doente, de fato, está com a cirurgia marcada e a criança ficou doente no dia anterior, o que fazer? Poxa, é uma situação também que acontece com frequência, né? Com frequência. Quando a gente fala doente, né, vamos entender o que é criança doente, Sim. né? Para essas cirurgias que vão ter, então, manipulação de via aérea, né, a amígdala, adenoide, etc., a gente quer que a criança não esteja nem um pouco doente. Então, às vezes, mesmo um resfriado comum, né, que está no início, a gente vai optar por postergar a cirurgia. E aí, quando eu falo resfriado comum, é uma coriza, uma tosse leve, alguma coisa que começou ontem, a cirurgia é amanhã, por exemplo, a gente talvez ache melhor suspender. Para cirurgias que não vão ter manipulação de via aérea, isso é um pouco questionável. Às vezes vai mexer no ouvido só, entendeu? Ou vou fazer uma cirurgia que não tem nada a ver com o otorrino, a gente às vezes prossegue com a cirurgia. Agora, febre nas últimas 48 horas. Falta de ar, né? Alteração de sinal vital, tosse com secreção esverdeada, suspeita de infecção ativa, principalmente as bacterianas, isso é contraindicação absoluta para fazer a cirurgia. É um aumento de risco desnecessário para essa criança. Então, às vezes, a gente precisa falar para o pai e para a mãe, olha, amanhã não vai dar para fazer, né? Só lembrando que nas cirurgias de otorrino, diria aí que 99% das cirurgias de otorrino, elas são cirurgias eletivas e não são cirurgias de urgência. Ou seja, as cirurgias eletivas, elas podem e devem ser feitas nas melhores condições que a criança ou o próprio adulto ele esteja para suportar a cirurgia, tá? Diferente das cirurgias de urgência e cirurgia de emergência, que muitas vezes a gente acaba operando mesmo o paciente não estando nas suas melhores condições. Exatamente. Bom, queria falar de um tema muito importante e que muitos pais, principalmente, acabam questionando o porquê disso, Sim. Que é o tal do jejum. O que é o jejum e por que ele é tão importante? Tá. Bom, a gente quando vai fazer uma cirurgia que vai ser submetida à anestesia geral, né? Então o paciente vai perder todas as capacidades vitais dele, praticamente, a gente vai suprir aquilo de maneira artificial, tanto pulmonar, né? Enfim, a gente vai manter aquelas funções para o paciente manter o seu equilíbrio, né? Uma das habilidades, uma das funções que a gente perde é a capacidade de proteger a nossa via aérea. O que significa isso? Todo mundo aqui já teve náusea, vômito, sabe como é que é, né? Então é algo bem desagradável e tudo que a gente não quer é que aquele conteúdo vá para dentro do pulmão, né? Então você imagina, um paciente que está dormindo e vomita, como que ele vai tossir, proteger e impedir que aquele alimento vá para uma área que não tem que receber aquilo e que vai causar um estrago? É um caso dramático, né? Então a gente precisa que aquele estômago esteja vazio, né? Certo. Então a melhor medida para fazer um estômago ficar vazio é ficar de jejum. Então não inventaram ainda nada mais eficiente que isso. E no caso das crianças a gente recomenda em geral alimentos, né, 8 horas, né, comida em geral. Para as que amamentam a gente tem um meio do caminho aí que é 4 horas para leite materno, né, e 6 horas para leite não materno. Só repete um pouquinho essa questão, porque eu ia entrar nesse assunto de novos protocolos. Antigamente era 8 horas de jejum, sem comer e sem beber, para adulto, criança, homem, mulher, enfim, para todo mundo. E hoje em dia parece que a gente tem mesmo alguns protocolos diferentes para determinados tipos de alimento, né? Sim. A gente foi vendo com o tempo, né, que o estômago não reage igual a todos os alimentos, né? Alguns ele consegue jogar para frente mais rápido e outros ele fica lá mais tempo digerindo. Então os alimentos com gordura, tudo que tem gordura e seja comida, né? Então falando do adulto aí, a gente pede 8 horas ainda, né? Uhum. Existe uma orientação para uma dieta leve até 6 horas antes da cirurgia. E dieta leve é tudo que não tem quantidade significativa de gordura e sem resíduos, né? Então aqui a gente está falando de bolachas, sem passar nada na bolacha água e sal, um chá ou café preto sem açúcar, sem leite, líquidos claros, então um Gatorade, uma água de coco que não tenha resíduo, né? Água normal. 4 horas antes do procedimento, a gente pode liberar líquidos claros, pensando no adulto aí, né? Então, não é suco, não pode ser suco porque tem resíduo, então é água ou chá e normalmente um copo no máximo de 200 ml.
Isso é o que a gente entende hoje que é o de mais, é seguro ainda e ao mesmo tempo dá um pouco mais de conforto para o paciente, né? Para as crianças, o que a gente faz? A gente tenta adaptar isso para, então, o líquido claro, a gente oferece um copo de água se a criança quiser 4 horas antes, e aí para as crianças que amamentam, aí, como eu falei, né? 4 horas para um leite materno e 6 horas para um leite não materno, né? Um leite de fórmula. E na sua rotina, nos hospitais onde você trabalha, os hospitais eles te dão essa autonomia Sim. de fazer protocolos diferentes ou eles seguem protocolos institucionais? Olha, aqui em São Paulo, a maioria dos hospitais, né, os hospitais que a gente está acostumado a trabalhar, já tem protocolos parecidos com o que eu falei aqui agora, né? Eles já adotam como protocolo. Se você quiser algo diferente, normalmente o anestesista, o cirurgião quer algo para mais, né? Fala, não, é 8 horas para tudo, eu não quero ficar pensando em água, nada. Né? A gente entende que o hospital colocou o protocolo lá, a gente pode seguir. Então, a não ser que seja um hospital muito específico, que eu tenho que orientar que o paciente pode comer, né? A gente fala com o paciente no pré-operatório, né? Olha, toma um copo de água 4 horas antes, em casa mesmo, né? Às vezes o paciente nem internou ainda. Então, antes de ir para o hospital, toma um copo de água. E aí ele chega no hospital, aí sim, no hospital não come mais nada, não toma mais nada. E o copo de água, isso serve para alguns pacientes meus também, que às vezes eles falam assim, doutor, cirurgia tá à tarde, eu posso tomar o meu remédio de manhã? Com certeza. Entra também nessa questão da água, né? Até 4 horas antes a gente está liberado o líquido claro. E o remédio, né? Salvo exceções que aí são discutidas no pré-operatório, tem que tomar normal, né? Remédio para pressão, remédio para algum problema psiquiátrico, para depressão, alguma coisa, a gente orienta que inclusive é melhor que tome o remédio, né? Ficar um dia sem tomar, imagina. Sem dúvida, um paciente hipertenso, né? Durante o procedimento, às vezes a gente tem que aguardar um pouquinho, às vezes a gente avalia se é ansiedade. Muita gente pergunta, né? Tomou um remédio hoje? O paciente fala, não tomei. Por causa do jejum, né? Também é culpa nossa, que às vezes não orienta, né? Não, mas é o jejum, mas você pode tomar um remédio. A gente vê isso muito, né? Fala, não tomei um remédio hoje, aí vai lá, a pressão tá 15/10. Aí tudo bem, a gente prossegue, faz uma medicação ali, mas se ele tivesse tomado o remédio, talvez a pressão estivesse normal, né? Falando nisso, né, de pacientes que têm doenças, a maioria dos nossos pacientes, eles são pacientes que a gente considera como, usar um termo técnico aqui, como asa 1, que são pacientes que não têm nenhuma doença. Tá. E como é que a gente lidar aí com esses pacientes que normalmente têm doenças? Por exemplo, vou falar coisas muito mais comuns aqui. Tá. Paciente hipertenso, paciente que tem diabetes, Sim. descontrolado. Como é que a gente lidar com esses pacientes? Bom, o paciente que não tem comorbidade, então, o ASA 1 que você falou, né? ASA 1 porque a gente fala que é uma classificação feita pela Sociedade Americana de Anestesia, né? Então, o paciente classificado como 1 é o paciente que não tem nenhuma comorbidade. E jovem, né? E é jovem, Em geral, a gente não precisa nem de exames no pré-operatório, né? A gente pede na rotina, né? Porque às vezes já vai colher por outro motivo, né? Já olha lá como que tá a coagulação, como que tá o hemograma, né? Na teoria nem precisaria. O paciente ASA 2, que aí é o paciente que tem uma doença, mas está controlada com uma medicação e não oferece o risco à vida dele, é o hipertenso, é a enorme maioria dos outros pacientes, né? Hipertenso, controlado, diabético, enfim, uma doença psiquiátrica, uma doença neurológica. Esses pacientes todos, eles se encaixam nessa categoria 2, e aí eles precisam de um cuidado diferente, né? Então é mais focado no problema de saúde. Se ele é hipertenso, uma doença cardiovascular, é bom o cardiologista estar sabendo que ele vai operar, né? Dar um parecer, falar, olha, a medicação é tal, eu vou aumentar a dose ou eu não vou aumentar, toma igual no dia ou depois aumenta e diminui. A gente, né, precisa saber isso, que isso são riscos, né? Pode significar algum risco durante, né, no intraoperatório, né? Se acontecer alguma coisa, eu sei que ele é hipertenso, eu já posso fazer um raciocínio diagnóstico diferente do que o paciente que não é hipertenso. Mas, em geral, essas comorbidades controladas, né, a maioria que a gente vê no dia a dia, não trazem grandes riscos associados numa cirurgia de otorrino, né? A cirurgia de otorrino tem as suas peculiaridades, mas a maioria delas a gente considera uma cirurgia de pequeno ou médio porte, no máximo, né? Tem as cirurgias de grande porte no otorrino, mas que são mais difíceis de a gente ver. E aqueles pacientes que precisam de UTI? Quais são eles? No caso da otorrino, vai depender muito do paciente, né? A UTI no pós-operatório depende de 2 fatores. A cirurgia que você está fazendo no paciente que você está fazendo. Sim. Então, na otorrino, cirurgia de baixo e médio risco, e pequeno e médio porte, geralmente não é pela cirurgia, é por alguma condição dele, né? Então, por exemplo, pacientes que têm insuficiência renal e precisam de diálise, né?
Significa que tem que ir para UTI? Não significa necessariamente, mas a gente acha que ele se beneficia porque é um paciente que tem um risco cardiovascular aumentado, né? Talvez ele precise de diálise no pós-operatório, no próximo dia, então se ele estando numa UTI vai ser mais fácil. Pacientes transplantados que têm uma condição, né, um rim único, uma condição um pouco mais sensível de algum outro sistema, às vezes vale a pena um pós-operatório na UTI, né? E a gente está falando de um pós 24 horas, né? Ver se está tudo bem, se ficou tudo bem, poderia ir para o quarto, uma observação, né? Tem outros pacientes com problemas de coagulação, né? O risco de sangramento maior na cirurgia, eu estou rindo uma cirurgia que mexe com lugares muito vascularizados, né? Então, esses pacientes também a gente fica de olho, às vezes vigilante ali no pós-operatório, né? Se vai sangrar ou não. Ele estando numa UTI, ele vai estar com mais suporte. Acho que são os principais casos, mas é difícil, né, de mandar um paciente para UTI. Muito difícil. É difícil. Muito difícil mesmo. Até porque é o que eu falei já. A gente tem, normalmente, os pacientes, o grande público aí dos pacientes que vão para a cirurgia, são pacientes jovens. Sim. E com uma cirurgia de pequeno porte mesmo. Exatamente. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto? Beleza. Tipos de anestesia. Tá. Então, vamos falar aí um pouquinho de anestesias inalatórias e quais são os outros tipos aí endovenosa, enfim. Perfeito. A anestesia é uma ciência, uma especialidade que mudou muito nos últimos anos, né? A gente ganhou muito em tecnologia, né? Fármacos novos, equipamentos novos, isso permite que a gente faça uma anestesia mais segura e mais confortável, né? Então, hoje em dia, há um tempo atrás, utilizava-se muito, hoje em dia, claro que se utiliza ainda, mas utilizavam-se anestésicos de efeito um pouco mais prolongado, né, de duração mais prolongada, né, um efeito menos previsível. Então, isso tudo trazia algumas incertezas, né? Demora para o paciente despertar da anestesia, efeitos colaterais como náusea e vômito, sonolência no pós-operatório. E agora, hoje em dia, a gente usa medicações, e aí a maioria delas, hoje em dia, são por via endovenosa, ou seja, tudo na veia, né? Antigamente tinha muita questão da anestesia inalatória, que a gente usa ainda hoje. Com o desenvolvimento de medicações venosas tão segura quanto essas medicações de antigamente e menos efeito colateral, a gente dá preferência para elas hoje em dia, né? A gente usa muito inalatória ainda para as crianças. As crianças, as crianças não tem jeito, porque a inalatória tem uma grande vantagem, eu não preciso puncionar uma veia para iniciar a anestesia. Às vezes a criança está com muito medo ainda, né? Exato. Então é bom ela dar uma adormecida. Isso. E aí depois a gente partir para a endovenosa, né? A gente consegue funcionar um acesso com a criança totalmente inconsciente, né? Sem sentir nada. Então, para ela isso é muito bom. Então, ainda é uma grande aliada da gente a anestesia inalatória, sem dúvida. Mas falando no adulto jovem aí, no adulto, no idoso, a anestesia venosa hoje em dia é a que parece trazer mais benefícios, mantendo o mesmo nível de segurança, né? Os equipamentos ajudam muito isso também, então a gente tem monitores de consciência intraoperatória que a gente não tinha antigamente, né? Então a gente consegue saber, o monitor faz uma varredura do cérebro e consegue fazer uma conta lá e fala pra gente se a pessoa está num nível de consciência mais profundo ou mais superficial, né? E a gente consegue ajustar as medicações em função disso, né? Então o paciente ele não precisa se preocupar, ele não vai lembrar de nada. De jeito nenhum. A gente tem os nossos parâmetros que a gente usa normalmente, né? Os sinais vitais, frequência cardíaca, pressão, e a gente ainda tem outros aliados como esse. Esse monitor que eu estou falando chama BIS. Se alguém quiser perguntar para o médico, BIS é uma coisa que você pergunta. Se o meu anestesista vai usar BIS, pode falar para ele usar, porque é algo que só aumenta a segurança do procedimento. Hoje em dia não tem custo, né? Os convênios todos, tá tudo coberto dentro dos hospitais. E a gente usa para criança, para adulto, é um grande aliado na anestesia hoje em dia, né? Toda cirurgia que a gente faz, a gente coloca BIS, né? E as mantas térmicas? Então, vamos lá. Cirurgia na otorrino não tem uma exposição do corpo muito grande, né? Você está mexendo dentro de cavidades pequenas ali, né? Então o paciente não perde muito calor durante o procedimento. Mas podem ser cirurgias longas, né? Às vezes tem uma rinoplastia, né? Uma cirurgia plástica com funcional, tal, cirurgia de 4, 5 horas. Então é importantíssimo que o paciente não perca calor e não fique hipotérmico durante a cirurgia. Então a gente sempre gosta de colocar um equipamento que parece um colchão mesmo, um negócio inflável, que você coloca um ar quente lá dentro, ele infla e fica circulando um ar quentinho ali em contato com a pele do paciente. Então a gente sempre gosta de usar nas cirurgias. Legal, bacana. Fala um pouquinho mais sobre a monitorização do paciente quando ele está completamente anestesiado. Tá. Você deu uma pincelada aí? Isso. Bom, a gente precisa estar com tudo na mão, né? Então, saber como está o coração, ele tem um eletrocardiograma, né? Tem um monitor que vai mostrar todos esses parâmetros para a gente. Eletrocardiograma, saturação de oxigênio, pressão arterial, né? O BIS, que eu estava falando, que é monitor da consciência intraoperatória. E aí tem outras coisas mais técnicas, mais específicas, mas basicamente ajustes de ventilação, né? Saber como o pulmão está funcionando durante a cirurgia. Se precisar, a gente vai fazer
né, destro, que é aquele exame para ver o açúcar no sangue. Se precisar, a gente vai fazer algum exame de coagulação ali na hora, né? Colher um sangue, colher um exame. A gente está com o paciente na mão, né? Então, a gente, como eu falei anteriormente, vai suprir todas essas funções que o paciente deixa de ter com anestesia geral. Então, a gente tem que monitorar todos os parâmetros e, dependendo das comorbidades, a gente pode adicionar coisas, né? Então, pacientes cardiopatas, têm doença cardiovascular, a gente pode incluir outros monitores mais invasivos, né? Que vão dar mais segurança para a gente. Mas o básico, né, o arroz com feijão é esse, né? Paciente jovem que não tem doença, é um monitor simples, né? O BIS, eventualmente uma prevenção de trombose, né? Um assunto também que muita gente tem dúvida. Vou ficar lá deitado, né? O paciente fica na mesma posição muito tempo, né? Tem um risco aumentado de trombose, então a gente usa meia elástica. Se precisar, usa aquele compressor pneumático que vai apertando ali a perna para bombear o sangue. Os monitores são a parte mais importante da anestesia ali do ponto de vista do cuidado com o paciente. A gente usa tudo que tiver à nossa mão. Bom, ia fazer uma piada aqui, né? Mas então, com a monitorização, a cirurgia, a anestesia, melhor dizendo, ela não termina com a indução e a anestesia geral. Você não pode sair para tomar um café, né? Não. Infelizmente, ainda não inventaram a teleanestesia nesse sentido aí. Muita gente me pergunta, né? Mas doutor, o senhor vai ficar lá o tempo inteiro? Né? Eu falo, cara, olha, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, viu? Por aí mesmo. Mais ou menos isso, então, e eu fico lá o tempo inteiro, a gente fica lá de olho, né, tudo que está acontecendo. Então é isso, não acaba, né? Sempre tem as partes mais críticas, né? A indução anestésica, que é o começo da anestesia, a cirurgia em si, depois o despertar também é outro ponto crítico que a gente está lá mais presente, mas a gente está junto todo o processo cirúrgico. E até por conta disso, lembrando, né, que a anestesia, o ato cirúrgico, ele requer um anestesista por sala, ou seja, quando o Daniel está comigo, ele só está comigo, ele não está com outros cirurgiões tocando 2 salas cirúrgicas ao mesmo tempo, ele está numa única cirurgia, não é isso? Isso é. Além de ser a legislação, né, ser o que está descrito no Código de Ética Médica, é também que a gente entende que é o razoável, né? Eu não consigo dar atenção a 2 pacientes ao mesmo tempo. Então, na Integra, a gente só trabalha desse jeito. Se eu precisar sair da sua cirurgia para alguma coisa, vem um outro colega, um outro sócio para me render lá, né? Isso já aconteceu às vezes em alguma cirurgia. Não vou falar que nunca aconteceu, mas nunca fica sem um anestesista na sala. Falar um pouquinho agora sobre anestesia geral versus sedação. Né? Quais são as vantagens de cada um desses? Perfeito. Sedação e anestesia geral são 2 espectros do mesmo princípio, né? Então, quando a gente fala de anestesia geral, a gente fala de inconsciência, né? Amnésia total, anestesia geral no sentido de não vai sentir dor em nenhum lugar do corpo, etc. A sedação é um nível de consciência bem mais superficial, uma analgesia muito menos intensa e uma consciência, o paciente eventualmente estará consciente em alguns momentos, né? Mas são as mesmas medicações, às vezes, só que com doses diferentes para pacientes diferentes. Então, por que a gente usa a sedação e a anestesia geral? A sedação preserva muito daquelas funções que eu falei que a gente tira quando o paciente está sendo anestesiado, né? Sim. Então, ele continua respirando sozinho, ele continua mantendo a sua oxigenação sozinho, a função cardiovascular, ele só vai tirar um cochilo, vai dormir, não vai se lembrar daquilo que está acontecendo. Ao mesmo tempo que, se eu precisar fazer um procedimento cirúrgico de um estímulo maior, eu não consigo fazer com um paciente só sedado, né? Então, por isso que a gente usa anestesia geral. Então, as vantagens, não tem vantagem e desvantagem, na verdade. Tem o caso para fazer e o caso para não fazer. Às vezes, com a mesma cirurgia, um paciente tem que ser com anestesia geral, o outro pode ser com o paciente acordado. E depende muito aí também da colaboração do paciente e tal. Eu acho que a gente pode até mencionar uma coisa que é o anestésico local, né? O anestésico local, que a otorrino usa bastante, é uma substância que ela age só onde você injeta, né? Sim. Então, ela já seria suficiente para dar anestesia daquela região, né? Então, por exemplo, vou operar o nariz, né? A gente pode fazer anestesia de pontos aqui no rosto, né? De nervos que nervam o nariz e vão tirar a dor. Mas o paciente continua acordado. Aí depende muito do perfil de paciente. A gente sabe que é muito mais confortável fazer com anestesia geral. O paciente dorme, quando acordar já vai ter acabado tudo. Mas, eventualmente, numa necessidade, por algum caso, dá até para se fazer com anestesia local, né? E uma sedação leve, o paciente mais tranquilo. Não é o que a gente faz normalmente, mas para dar um exemplo de como pode ser feito as 2 técnicas, né? A gente tem uma cirurgia bem específica, eu já fiz algumas com o Daniel, não vem toda semana um paciente assim, que são as tireoplastias, que a gente coloca enxertos aqui no pescoço para melhorar a voz do paciente. Tem indicações diferentes, a gente vai entrar nesse tema
em uma outra oportunidade, mas é um exemplo de uma cirurgia que a gente usa com sedação. Exatamente, né? E o anestésico local entra aí, né? Você precisa usar lá porque é ele que vai, de fato, fazer a anestesia no local da incisão. Bom, dor no pós-operatório, a gente já comentou um pouquinho, Tá. vamos retomar essa questão aí da dor no pós-operatório. Tá. Focando agora mais nos adultos, né? Nos adultos, principalmente numa cirurgia bem complexa que chama óvulopalatoplastia, Tá. cirurgia de ronco, né, que a gente costuma fazer. Sim. Como é que é o nosso manejo aí? Perfeito. Explica para os nossos seguidores. Bom, essa cirurgia é uma cirurgia que envolve, vai mexer na garganta, né? Então, ela por si só já envolve a retirada das amígdalas, né? Me corrija se eu estiver errado. Sim, mas em geral sim. Em geral sim, né? Então, por si só já é uma cirurgia que dói nas crianças e também não dói nos adultos, dói até mais os adultos, né? A gente acha que os adultos lidam um pouco pior com a dor. Então é um pós-operatório chatinho. O que a gente faz isso? A gente tem coisas que a gente pode fazer no pré-operatório, no intraoperatório, no pós-operatório. Então no pré-operatório é explicar, orientar, falar que vai doer mesmo no pós-operatório, mas a gente vai deixar a dor num nível confortável, num nível suportável, né? Tem medicações que a gente consegue dar antes para o paciente já, né? Uma delas que é a pregabalina, né? O nome comercial é Lírica, mas a gente gosta de prescrever para o paciente tomar normalmente uma semana antes e tomar até o final da caixa, que seria um mês de tratamento, né? É uma medicação que é usada para dor crônica, usada para várias coisas e ela tem uma resposta muito boa para dor pós-operatória. No intraoperatório, a gente usa técnicas de anestesia e aí uma coisa que está muito na moda é uma coisa chamada anestesia multimodal. A multimodal porque eu vou usar várias técnicas e várias classes de medicamentos para atingir o mesmo objetivo. E eu uso doses menores de cada coisa dessa e tentar fazer um efeito sinérgico entre as medicações. Então a gente vai lançar mão de analgésicos não tão típicos, né, medicações que são mais novas, para tentar usar a parte boa de cada medicação, né, e o paciente acordar mais tranquilo. No pós-operatório, aí não tem jeito, aí é remédio mesmo, é analgésico, então a gente faz uma escadinha, né, um analgésico simples. Quando dá um anti-inflamatório, às vezes não dá, na otorrina não dá, mas quando dá a gente deixa. Um remédio mais forte que é um opioide fraco, tipo codeína ou tramadol, e se precisar um opioide mais forte, tipo oxicodona ou até morfina, né? Uma medicação um pouco mais recente, de uso mais recente, que chama buprenorfina, o nome comercial é Restiva, né? É uma medicação transdérmica. Então é um adesivo. Normalmente a gente cola nessa região aqui, né? Ele tem uma liberação lenta. Ele começa a liberar e atinge o pico dele em 2 dias, mais ou menos, e ele age por 7. Então ele vai agir exatamente na parte que dói mais no pós-operatório. Então a gente já adotou como rotina, nos pacientes que não têm contraindicação, usar o Restiva, orientá-los que não pode tirar depois, tem que ficar 7 dias com ele. E a gente está tendo uma resposta bem positiva, né? Os pacientes estão usando menos as outras medicações, ainda tem que usar, né? Uma dipirona, um Tilenol, mas em geral doses bem menores, né? E pouco efeito colateral. Bom, e me corrija se eu estiver errado, Dani, porque os meus pacientes, a experiência que eu tive com o próprio Restiva, é que os pacientes, principalmente ao acordar, quando a gente compara um paciente que ele tem que ele está usando Restiva e um paciente que não usa Restiva, eu observo aí, pelo menos nos questionários aí de escala de dor, que os pacientes eles apresentam uma dor menos intensa aí durante a noite, porque a gente tem uma liberação aí, inclusive durante a madrugada. Ele não precisa acordar para tomar uma Novalgina, por exemplo, de madrugada. Sim. Como ele começa, o pico do efeito é exatamente nesse momento aí, né? Se a pessoa opera de manhã, o medicamento vai fazer efeito lá de noite, né? No outro dia. Então, assim, é fato, né? Vai melhorar o controle da dor no pós-operatório. Ainda assim, pode ser que seja um pós-operatório mais chatinho do que de uma outra cirurgia. Mas hoje em dia a gente consegue fazer de um jeito bem tranquilo. Né? Dani, tem muitos colegas que acabam fazendo cirurgias ou pequenos procedimentos dentro do consultório. Eu não costumo fazer grandes procedimentos aqui no consultório, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito dos procedimentos em consultório. Bom, como você disse, né, não é todo mundo que se sente confortável em fazer algo dentro do consultório, né? Lógico, imagino que você vai fazer aqui uma nasofibroscopia, né? Um exame um pouco mais detalhado, ok, né? O paciente está acordado, o paciente está com anestesia tópica, né? A gente consegue fazer esses procedimentos super bem. Agora, aqueles que já precisam da presença do anestesista, por exemplo, no consultório para fazer uma sedação, alguma coisa,
já começa a ficar um pouco mais, começa a adicionar, né, mais camadas de incertezas aí, né? A gente não está dentro do hospital, né? A gente está num ambiente não tão controlado, né? Em geral, esse paciente não está tão bem preparado quanto o paciente cirúrgico, né? E às vezes entrar nisso aí, né? Como o paciente agora falando, e entrar para fazer um procedimento no consultório, mesmo com o anestesista do lado, não é o jeito mais seguro de ser submetido a um procedimento cirúrgico. Lógico, eu acho que tem um pouco mais a questão da estética, né? O pessoal que trabalha mais com estética tem uma tendência maior a fazer esses procedimentos no consultório. Fazer anestesia local no consultório tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Você tendo o alvará, tendo, né, as liberações do seu consultório para fazer isso é importante, né? Tá tudo bem. Agora, começar a adicionar sedação, medicações para dormir, procedimento mais demorado, né? Às vezes a pessoa faz, né, rinomodelação, né? A rinomodelação é uma coisa que está muito por aí. O procedimento às vezes dura 2, 3 horas, né? O paciente lá sentado na mesma posição. A gente não vê necessidade de fazer isso no consultório, né? Você pode ir no hospital fazer com muito mais segurança. A presença do anestesista, ela não é exclusiva do hospital, mas ele pode ir até o consultório, mas a gente precisa respeitar muito bem essas regras, né? De manter a segurança, né? E não fazer nenhuma loucura, e não achar que a gente está dentro de um ambiente controlado, que não é, né? Vocês têm monitor para levar? A gente tem, né? Mas como eu disse, casos muito selecionados, né? Casos muito selecionados que a gente sabe o que vai acontecer exatamente. Às vezes é uma demanda muito especial do paciente, né? Não é nem tanto do cirurgião. Mas o paciente tem muito medo para fazer uma coisa muito simples, a gente pode entrar. Procedimentos maiores, já que tem risco de sangramento, né? Enfim, tempo, né? Duração muito prolongada, a gente já recomenda que seja feito no hospital. Bom, nós vamos finalizar por aqui. Perfeito. Agradeço imensamente, foi um bate-papo muito legal, o nosso primeiro episódio aqui. Legal. E foi muito legal, foi muito bacana esse nosso bate-papo. Queria agradecer de novo a presença do Daniel, um grande amigo que eu tenho aqui. Legal. Imagina, foi um grande prazer, Fausto. Assim, espero que seja o primeiro de muitos episódios aí, né? Se precisar no futuro a gente volta de novo, porque tem um monte de coisa para falar, né? Não dá para falar tudo de uma vez só. O Fausto é um grande parceiro nosso, então a gente, para a Integra, é uma honra estar aqui fazendo esse episódio com ele. E eu quero deixar o espaço aberto aqui também para você seguir a gente nas redes sociais. Manda uma pergunta lá, entre em contato, a gente está sempre disponível para os pacientes, para os outros médicos, conhecer nosso trabalho. Nosso arroba vai estar aí na descrição do vídeo ou na legenda. Fiquem à vontade, estamos à disposição. Obrigado, Fausto, mais uma vez. Antes de finalizar, gostaria de lembrar a vocês que as informações apresentadas nesse podcast não substituem uma consulta médica. Se você tem alguma dúvida sobre a sua saúde, procure um médico. Daniel, muito obrigado. E se você gostou do nosso episódio, curta, compartilhe ou deixe um comentário. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e fornecer informações de qualidade. Até o próximo Wiki Talk.